Pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês de um material que eu e o Josimar nós desenvolvemos, que é um material de apoio para vocês do comercial backup, tá? Esse material nada mais é do que a técnica de vendas, né, metodologia de venda chamada Spin Selling, a qual nós já falamos a respeito delas em algumas ocasiões. Nós temos um livro que foi disponibilizado para vocês, inclusive acho que a Lu está utilizando hoje, e o Josimar abordou isso também no treinamento com vocês, tá? Nós temos como objetivo fortalecer o conhecimento de vocês, enriquecer o conhecimento de vocês, fazer com que vocês entendam um pouco melhor sobre a técnica do spin, né? E consigam colocar isso em prática, ou seja, consigam aplicar isso no dia a dia de vocês. Para que vocês consigam, vocês logicamente vão precisar fazer leitura, vão precisar ler, vão precisar trabalhar um pouco isso, e eu também sugiro que vocês façam a leitura do livro. É muito enriquecedor e muito bacana. Então vamos lá, basicamente, como o próprio nome diz, SPIN é uma técnica de venda, Spin Selling. Então S de situação, P de problema, I de implicância, N de necessidade. Aqui nós temos um fluxograma que mostra mais ou menos a ordem do processo, como que ele funciona, né? Nós iniciamos, quando um vendedor ele inicia uma abordagem comercial, né? Ele começa pela abertura da venda, onde ele faz perguntas de situação, né? Nesse momento ele consegue estabelecer com o comprador uma comunicação, né, mais próxima. O segundo passo é partir para perguntas de problema. Nas perguntas de problema, nós conseguimos entender as necessidades implícitas, ou seja, o que são necessidades implícitas? São os problemas, as dificuldades, a dor que o cliente, que o possível comprador possui, né? E isso faz com que a gente consiga avançar para perguntas de implicação, tá? No próximo slide vocês vão ver que eu criei todas essas perguntas, né? Para ajudar vocês, e claro, a gente pode modificar isso. Após as perguntas de implicação, nós vamos para as perguntas de necessidade de solução, ou seja, nós fizemos a abertura, fizemos perguntas de situação, nós criamos um relacionamento com o cliente, estabelecemos uma conexão, fizemos perguntas de problema, geramos necessidades implícitas, que são os problemas dele, fizemos perguntas de implicação, né, que vão fazer com que o comprador, nas perguntas de implicação, entenda qual é a necessidade dele, né? E aí a gente vem para a necessidade de solução, as perguntas de necessidade, que é onde nós geramos no cliente, no comprador, necessidades explícitas. Que são necessidades explícitas? É o desejo de ter a nossa solução, o desejo de usar o nosso produto. Então, necessidades implícitas são as dores, as dificuldades, o problema que o comprador tem. E necessidades explícitas já é o desejo que ele passa a ter de compra por aquele produto ou aquela solução, tá? Bom, basicamente, na primeira etapa, que são as perguntas de situação, tá? Eu desenvolvi algumas perguntas aqui baseadas nas nossas soluções de backup que podem ajudar vocês. Pessoal, a gente pode enriquecer esse material, tá? Então, o que seriam perguntas de situação? Como eu falei, as perguntas de situação têm a ver com um processo de abertura, com o contato inicial do cliente, onde nós vamos perguntar qual é a sua posição na empresa. Você poderia me falar um pouco mais sobre a estrutura atual e como vocês tratam isso hoje aí na Nimbus Software? Tem alguém específico que cuida dos backups aí da empresa X? Vocês possuem banco de dados, sistema de gestão, diversos tipos de arquivos que são considerados importantes para vocês, certo? Então, é muito importante provocar o cliente nesse sentido, para que ele pare para pensar o quão críticos são os documentos e as informações dele. Você tem mais ou menos a ideia de volume aproximado de dados que vocês possuem, né? Faz sentido para vocês automatizarem esse processo da empresa? Já pensaram em usar uma ferramenta profissional para isso? Né? Então, essas são algumas perguntas de situação que no processo de abertura, no momento que você cria um relacionamento com o cliente, você consegue fazer essas perguntas e saber se o cliente, né, já de largada tem fit conosco ou não.
tá? Depois que a gente estabelece essa conexão, nós vamos para as perguntas de problema, tá? O que são perguntas de problema? Vocês já sofreram perda de dados alguma vez? Você considera seguro a forma como vocês têm feito hoje os backups aí na empresa X? O fato de não ser automático e depender de fator humano é ou pode ser um problema para vocês? Já parou para pensar no retrabalho, até mesmo no prejuízo que uma perda de dados pode causar para a empresa X? Você recebe de alguma forma notificações quanto ao sucesso ou insucesso da realização dos seus backups atualmente? Você sabia que hoje o Brasil é um dos países que mais sofre com ataques de hackers que sequestram dados das empresas e pedem valores altos de resgate? Então aqui nós estamos focando o quê? Nós estamos focando no problema. Nós estamos mostrando para o cliente, para o possível comprador, necessidades implícitas. Ou seja, de acordo com as respostas, a gente vai entender que esse possível comprador ele tem necessidades implícitas, como por exemplo, se eles já sofreram perda de dados, isso é uma dor para ele, então é uma necessidade implícita, né? Se ele não considera seguro a forma como ele faz os backups hoje, se é manual, isso também entende-se como ser uma necessidade implícita. Por quê? Porque são falhas, são dores, né? São dificuldades que ele possa vir a ter. Legal? Outra coisa, mais um exemplo, você recebe algum tipo de notificação quanto ao sucesso ou insucesso da realização das tarefas de backup. Às vezes o cara, não, eu já tenho backup, eu faço backup, né? Eu estou seguro. Pô, que legal que você já fez, você já faz. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você recebe notificações disso? Você tem certeza, você está certo de que está sendo realizado com sucesso? Né? Vai fazer com que o possível comprador ele pare para pensar. E isso pode se transformar numa necessidade implícita, porque talvez a forma como ele esteja fazendo, ele não receba notificações hoje. Legal? Beleza, falamos de situação, falamos de problema, né? Depois que a gente consegue, que a gente faz perguntas de problemas e a gente gerou as necessidades implícitas, né? Nós vamos agora trabalhar as perguntas de implicação, né? Então, o que seriam perguntas de implicação, tá? Ferramentas como Google Drive, Dropbox, OneDrive são ferramentas de sincronismo e não possuem alguns recursos de segurança muito importantes. Nem tanto suporte e assessoria técnico. Você se sente seguro usando esse tipo de solução? Então, essa pergunta é uma pergunta de implicação um pouco mais voltada para aqueles compradores que já usam soluções como Google Drive, como Dropbox, OneDrive. Nós estamos sendo bem específico aqui e tocando no que diz respeito à assessoria, a suporte, né? Principalmente suporte e assessoria. Outra pergunta de implicação. Pergunta de implicação, elas são um pouquinho mais extensas porque a gente tem a obrigação de mostrar para o cliente, baseado na necessidade implícita que ele tem, na dor que a gente identificou, nos problemas dele, a pergunta de implicação tem o objetivo de mostrar para ele que ele tem problemas. Né? Às vezes ele não está percebendo, então o objetivo das perguntas de implicação é fazer com que ele se atente aos problemas, às dores que ele tem ou possa vir a ter. Os backups, quando salvos em HD externo, pendrive ou outros tipos de mídia externa, normalmente dependem de pessoas no processo. Isso pode fazer com que falha humana ocorra, concorda comigo? Né? Então, vocês estão vendo que essa pergunta, ela é uma pergunta um pouco mais fechada, não é uma pergunta aberta, mas ela tá gerando uma necessidade, ela tem o objetivo de criar uma necessidade para o cliente, fazer com que ele se atente de que ele tem um processo falho hoje se ele está fazendo backup em mídias externas. Isso depende de pessoas, depende de fator humano. Outra pergunta de implicação. Concorda que pessoas podem não comparecer ao trabalho, podem estar sobrecarregadas com outras atividades, ou seja, podem acabar não fazendo backup? Então, vocês estão vendo que as perguntas de implicação, elas são perguntas mais fechadas, elas são perguntas com respostas mais específicas, mais sim ou não. Né? É justamente esse o objetivo das perguntas de implicação. Já as perguntas anteriores, que são as perguntas de problema e as perguntas de situação, são perguntas abertas, aonde o possível comprador pode dar uma resposta longa, pode comentar, pode fazer várias observações quanto à resposta. E aqui não, aqui eu estou mostrando para ele de forma bem fechada, bem específica mesmo, que ele pode ter um problema, né?
já parou para pensar no retrabalho e até mesmo no prejuízo que uma perda de dados pode causar para a empresa X? Também uma pergunta bem bacana de implicação. E mais uma, você sabe onde seus dados estão sendo armazenados e se realmente estão em segurança? Né? Então, mais uma vez, vocês estão vendo que as perguntas de implicação, elas são perguntas mais fechadas e elas têm como objetivo, né, criar no possível comprador o desejo de ter uma solução como a nossa, que é automática, que não é de sincronismo e sim de backup, que funciona de forma automática, não depende de fator humano, né? É uma ferramenta profissional, uma ferramenta segura, vai rodar várias vezes ao dia. Nós podemos dizer para ele, né? E ele vai saber que os dados dele estão sendo armazenados no data center da Ascent ou no data center Amazon, né? Então, esse é o objetivo das perguntas de implicação. E tem mais uma, caso você sofra algum tipo de perda de dados hoje, qual seria a sua primeira ação a ser tomada? Né? Então, uma pergunta bem legal, bem bacana. Por quê? Porque normalmente os empresários ou os profissionais, eles não param para pensar, né? Pô, se hoje sofreu uma invasão, uma perda de dados, qual que é a minha primeira ação a ser tomada? Eu vou recorrer aos backups. Mas e aí, quem que faz backup? Está sendo feito, não está sendo feito? Aonde está sendo armazenado? De que forma que está sendo feito? Quantas vezes por dia os dados estão atualizados, não estão atualizados? Então, eu acho que essa é uma pergunta matadora, né? Uma pergunta que eu acredito que nenhum de vocês tenha utilizado. Caso você sofra algum tipo de perda de dados hoje, qual seria a sua primeira ação a ser tomada? Né? Olha só que pergunta massa de fazer para o possível comprador, beleza? Feito isso, feitas as perguntas de implicação, a gente consegue fazer com que o comprador sinta e identifique os problemas que ele possa ter, né? Que isso fique mais claro, né? E aí, nesse caso, a gente consegue despertar nele, né, as necessidades explícitas, que são o desejo, né, o desejo de possuir a nossa solução, ou uma solução como a nossa. E para isso, a gente vem para as últimas perguntas, né, que são as perguntas de necessidade de solução. Ou seja, eu te ajudaria, se você automatizar esse processo de backup na sua empresa, sem que dependa de fator humano, né? Sim, com certeza. Você se sentiria bem mais seguro sabendo sabendo que está se beneficiando de um serviço realmente profissional, especializado, automático, recebendo notificações quanto ao sucesso das tarefas e podendo contar com a ajuda de especialistas, caso tenha necessidade? Né? Então, cara, uma pergunta também, você está fazendo uma pergunta expondo, né, os benefícios que a gente tem para entregar. Né? Então, você está expondo os benefícios e, ao mesmo tempo, fazendo uma pergunta para um possível comprador. Olha que interessante. Né? Talvez o objetivo é fazer com que vocês realmente, pessoal, parem para pensar na eficiência das perguntas e da técnica do SPIN. Né? No dia a dia, vocês não conseguem pensar dessa forma. Outra pergunta. Nossa solução, além de fornecer segurança, pode ainda proporcionar uma melhor gestão dos arquivos em nuvem, podendo acessá-los de qualquer local, até mesmo do seu smartphone, ainda com a opção de compartilhamento de arquivos com terceiros. Ou seja, lhe proporcionamos recursos além dos backups. Isso pode otimizar o tempo da sua equipe e organizar suas informações. Considere importantes esses fatores? Né? Então, também, mais uma pergunta legal. E a última, faz sentido para a sua empresa possuir uma solução como a nossa? Né? Então, mais uma vez, as perguntas de necessidade de solução são perguntas a qual você já está fazendo estão fazendo essas perguntas no final, né, da abordagem, e vocês estão perguntando e, ao mesmo tempo, apresentando os benefícios que nós temos para entregar. Tá bom? Galera, basicamente é isso, tá? É bem tranquilo, é bem simples. Eu sugiro, eu não só sugiro, mas como assim, fica aqui como dever de casa para as próximas semanas e meses, vocês lerem o livro e fazerem um resumo. Vocês vão tirar muito proveito dele. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir talvez ter um desempenho melhor utilizando a técnica do SPIN. Tá? Mais uma dica valiosíssima. Não queiram sair colocando em prática o SPIN na próxima ligação depois de terem acesso ao treinamento. Né? O que eu quero dizer com isso? Que vocês devem
começar a colocar em prática por parte. Então, faça 10, 20 ligações colocando em prática as perguntas de situação, a primeira etapa. Depois, faça ligações colocando em prática as perguntas de problema. Façam por etapa. Vocês não vão conseguir aplicar toda a técnica no início e em todas as ligações. Então, tirem proveito por etapa. Tirem proveito das perguntas de situação, numa ligação. Em outra ligação, tirem proveito fazendo as perguntas de problema. Em outra ligação, tirem proveito fazendo as perguntas de implicação, né? E assim sucessivamente. E também aproveitam e saibam a captar informação, a ouvir o que o possível comprador está te dizendo e com base no que ele está te falando, nas informações que você está coletando, procure colocar em prática o SPIN. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Depois nós podemos falar sobre isso pessoalmente também, tá? Se vocês tiverem sugestão, ou então eu gostaria também de que depois vocês nos dessem feedbacks de como é que está sendo, se vocês conseguiram colocar em prática, se foi legal, se não foi legal, como é que está sendo. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Esse foi o material que eu e o Josimar desenvolvemos em conjunto e eu tenho certeza de que isso traz resultado. Coloquem em prática, leiam, estudam e vão colocando em prática devagar, que vocês com certeza vão ver o resultado, os benefícios. Valeu, galera. Obrigado. Boas vendas.